Salve, rapaziada! Gosta de enrolar o cabo até voar pistão e biela pra tudo que é lado? Gosta de assistir o MotoGP? E o Superbike? Então você gosta do estilo custom. Rapaziada, é o seguinte, por que eu lancei essas perguntas aí no começo do vídeo? Não sei. E o que tem a ver moto de alto rendimento com customização, gordão? Não sei, também não sei. É simples, viado. Tudo tem um princípio. E é esse princípio que a gente vai conversar hoje. As Café Racer. As Café Racer nasceram na Inglaterra no final dos anos 50 e início dos anos 60. Qual que era o rolê? Vou explicar. Nessa época, a juventude estava se apegando ao rock and roll, certo? Eles estavam conhecendo o rock and roll. As Triumph e as Norton eram baratinhas. A chance de você comprar era muito fácil. Elas estavam começando no mercado, então o custo-benefício delas era muito... Custo-benefício eu não digo, mas o valor de compra dessas motos era bem praticável. Vamos por cima hoje que é para dar uma esticada no assunto. O valor era bem praticável. Então os jovens tinham mais acesso a esse tipo de item de consumo, e pela facilidade virou objeto de desejo, né, mano? Todo moleque de 19, 18 anos queria ou uma Triumph ou uma Norton. Aí o que acontecia? Os caras descolavam o rock, pá. Só que na sociedade britânica da época, conservadora pra caralho, o rock and roll não era bem visto. Era música pra delinquente. Aí o que acontecia? Eles iam nos pubs e não podiam ouvir o som, porque pub era tradicional. Não tinha lugares pra eles curtirem o bom e velho rock and roll. O que eles fizeram? Eles iam pra cafeterias. Todos de moto iam para cafeterias que ficavam em estradas. Sabe esses diners que a gente vê em filme americano? Essas lanchonetes de beira de estrada? É isso aí. Eram cafés que ficavam em estradas vicinais, até mesmo rodovias pequenas na Inglaterra. E o Ace Café é um dos cafés mais icônicos da cultura Café Racer. Já vou explicar o porquê o nome Café Racer, falou? O Ace Café existe até hoje. Ele, se eu não me engano, ele é tombado patrimônio histórico-cultural da Inglaterra. É um patrimônio nacional. Então o que ocorre? A rapaziada, com aquela vontade de acelerar, aquela adrenalina e juízo nenhum na cabeça, os caras pegavam as Triumph, as Norton, depenava,
Como eu falei, o princípio da customização é você alterar a característica. As bobbers eram assim, os caras depenavam para aliviar peso para andar mais. Só que os caras da Café Racer foram além, mano. Os caras foram além, os caras eram desenrolados. Mais tarde. Eles cortavam o quadro para dar uma redução de peso, mas era um corte besta. Na época as motos já tinham 2 lugares, era banco inteiriço na época. Eles cortavam só para reduzir o espaço. Era basicamente só para o piloto, mas se ele quisesse carregar uma garupa, a mina ia ter que ficar bem agarradinha no malandro. Os caras também não é besta. Aí os caras, eles mexiam nos motores, aumentava a potência de carburador, eliminava filtro, ou de repente faziam um bem bolado, porque não existia filtro na época, filtro esportivo. Eles faziam um bem bolado lá pra dar mais vazão de oxigênio pro carburador. E também preparavam as suas motos. Como eles faziam, eu não tenho certa informação, mas os caras davam uma preparadinha nos motores. O que acontece? Das duas que eu citei aí, Triumph e Norton, a Triumph era melhor de motor e a Norton melhor de quadro. O que os caras fez? Vamos juntar os dois, o melhor dos dois mundos. Os caras botavam o motor de Triumph no quadro de Norton, dando origem à icônica Triton, a junção das duas marcas. Essa junção nunca foi aceitada por nenhuma das duas, mas ela é muito saudosa. Nice. Como é essas customização, gordão? Eu vou botar fotos aí também para exemplificar, mas basicamente era o quê? Normalmente as motos tinham, por obrigação, por regra, na época, ter um aro diferente do outro, né? É como as Custom hoje, as Customs não, as Cruiser. No caso da Intruder é 16 atrás, 18 na frente. As motos europeias também seguiam esse padrão. Aí os caras, o que eles faziam? Eles davam um jeito de adaptar a 18 nas duas, ou as 16 nas duas. Se fosse as 18, eles poderiam colocar um pneu menor, dava mais velocidade pela falta de peso extra, mas não ajudava muito na estabilidade, porque os pneus eram muito finos. Quando eles faziam o inverso, botava 16 na frente e atrás, a moto ficava pesada, mas dava uma estabilidade legal. Então o que acontecia? Dependendo do racha do pega que eles faziam, eles trocavam a roda, botava uma, botava outra. Rapaz, Guaianazes hoje tá enroscado. E como é que eram esses racha, gordão? Não terminei de explicar as customizações. Eles abaixavam o guidão de forma que o piloto ficasse mais arqueado, colaborando com a aerodinâmica. Rapaz, tá osso. Alguns centímetros depois. Hoje em dia a customização ela vai mais além. Os caras retiram o painel original, colocam um painel único. É tudo questão de você perder gramas, porque hoje em dia já é muito difícil você tirar peso de moto. Eu vou varar também, vai se lascar. Hoje em dia os caras tiram o painel original, colocam um painel único, né? Ainda se mantém a ideia da bolha, mas muitos customizadores preferem
a customização raiz, clássica, tentar manter o máximo de originalidade da época, então a maioria não coloca. Mas fica legal, mano, fica da hora com a bolha. Eles levantam as pedaleiras, porque já que é uma moto de corrida, é uma moto que não é feita para correr. Mas já que ela vai correr, pra época as pedaleiras atrapalhavam muito. Eram muito largas, muito baixas, mesmo para as motos europeias, que eram mais rápidas, mais espertas. Então eles davam um jeito de recolher as pedaleiras para cima e um pouco para trás, deixando a perna do piloto também favorecendo a aerodinâmica. Os caras eram ruins, filho, você não tá entendendo, os caras eram liso. Além do pneu, que eles procuravam colocar o menor pneu possível, o mais leve, o mais fino, o que tinha a pior tração possível. Tudo para poder vencer os rachas. Gordão, como é que é os rachas? Agora vamos lá. Expliquei que eles se reuniam nos cafés, correto? Beleza. Nos cafés, eles resolviam apostar corridas, com o prêmio de pagar a rodada para geral, quem perdesse. Existe uma lenda que não foi confirmada pela comunidade Café Racer inglesa, mas se é lenda, nós vamos falar assim mesmo. Que era o seguinte: os caras pegavam as jukebox, que eles ouviam o som deles, o rock and roll. Inclusive eles eram chamados de rockers. A princípio os corredores todos eram chamados de rockers porque eles gostavam de rock e se vestiam todos iguais, e todos eles tinham moto. Dá até pra confundir com motoclube, mas não é essa a ideia. Surgiram gangues com o tempo, mas isso é papo até pra outra conversa. Os caras pegavam lá, escolhiam uma música, sei lá, de 2 minutos. Botava pra rolar essa música. Aí eles tinham que sair do ponto A ao ponto B e retornar ao ponto A antes dessa música acabar. Antes deles serem chamados de Café Racer, eles eram chamados de Disco Racer, por causa dessa ideia. Nunca foi confirmada pela comunidade histórica da Café Racer na Inglaterra, mas é uma ideia da hora, curiosa. Outra lenda que eu fiquei sabendo, que a ideia era o seguinte: eles corriam de um café para o outro, além de tirar racha de um para o outro, eles também fugiam da polícia, porque eles eram tidos como marginais. Então a polícia abaixava em tudo que era lugar que os caras colavam. Nessa daí os caras metiam pau, ficava sabendo que a polícia tava vindo e rolava o cabo pro próximo café. Os cafés, eles eram muito bem frequentados por caminhoneiros da época. E os caminhoneiros, como também não é nada ruim, isso a gente vê aqui no Brasil também, mano. Macaco velho adora tirar sarro de moleque sonhador. Como na época era tudo muito novidade, usar moto pra correr, não existia equipe de corrida, não existia estrutura nenhuma, não existia pista. O que eles conheciam de corrida na época eram os circuitos ovais que aconteciam nos Estados Unidos, patrocinados pela Harley e pela Indian. Se eu não me engano, nessa época a Harley também já não estava mais fazendo corrida.
Quem não entendeu o porquê, eu salvei uma playlist de outro canal, não sei qual que é. Eu assisti a série sobre a Harley Davidson. Tá lá salva a playlist com todos os episódios. Vai lá dar uma olhada lá. É muito interessante a história da marca como fabricante, como ícone. E tem a história pessoal também, né, mano? Dos criadores. Então eles não tinham estrutura alguma, não tinha equipe, não tinha porra nenhuma. Era cara e coragem. Corria na rua, fugindo da polícia. Apesar que os rachas na época não eram proibidos. Não era nem contravenção. Eles fugiam da polícia pelo simples fato de ser roqueiro. E aí os caminhoneiros, pra tirar aquele desdém, aquela zoeira, chacotava dos moleques, falava, mano, vocês nunca vão ser corredor profissional, vocês vão sempre ser corredor de café. Daí o nome Café Racer. Hoje em dia, o estilo ele é muito difundido. Praticamente dá pra construir uma Café Racer com qualquer moto, desde que não seja um scooter. Mas é um estilo muito gostoso. A história das customizações é muito interessante de maneira geral. Tem um amigo meu que comprou uma Intruder 125 anos atrás e ele queria já customizada. E ele focou na ideia da Café Racer. Ele curte um som punk, o punk é originário da Inglaterra, tem todo aquele saudosismo e tal, que faz sentido, ele é um cara muito fã da cultura inglesa. Então pra ele fez muito sentido ter uma Café Racer. Eu preciso ver se eu consigo encontrá-lo pra gente mostrar a motoca dele. É linda, velho. É linda a cafezinha dele. Inclusive, se por acaso esse vídeo chegar nele, Gepeto, salve meu truta, era punk. Rapaziada, vou ficando por aqui. Essa é um pouquinho do que eu conheço sobre a história da Café Racer. E eu acabei aprendendo muito mais também, fazendo um estudo sobre o estilo, sobre a história. Tô gostando de fazer esse quadro porque às vezes eu não sei de coisas e acabo sabendo. É gratificante pra mim também, tá me agregando conhecimento. E conhecimento não quer demais. O mais legal de ter conhecimento é passar ele pra frente. Então é isso aí, rapaziada. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu like. Faça um comentário. O próximo vídeo provavelmente será sobre a Chopper. Vou dar aquela estudada pra ver se é isso mesmo. Que eu quero fazer a série em ordem cronológica. Veio da era hippie e Guerra do Vietnã, enfim. As guerras sempre presentes também no universo custom. E compartilha com os amigos, né, rapaziada? Se você não gostou, compartilha com os inimigos também, né, mano? Eu tenho certeza que ele vai gostar. Conhecimento nunca é demais, rapaziada. Falou, valeu, fui!